Existe o dever jurídico de amar? Os pais são obrigados a amarem os seus filhos? Sabemos que com relação ao amparo financeiro, existe a previsão de pagamento da pensão alimentícia. Mas e com relação ao amor? O Poder Judiciário pode obrigar um pai a amar o seu filho? E se não o fizer, cabe a fixação de indenização? Eu sou Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão do STJ que determinou a indenização por danos morais por abandono afetivo. A obrigação dos pais com relação aos seus filhos decorre de lei. Vejamos os dispositivos legais. Constituição Federal, artigo 226, que determina os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. ECA, artigo 22, aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Código Civil, artigo 1634, compete aos pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, dirigir-se à criação e à educação. Portanto, o dever material de sustentar seus filhos está claramente previsto na nossa legislação. A obrigação alimentar, prevista no artigo 1694, estabelece o binômio necessidade-possibilidade. Os alimentos eles devem ser calculados com base na necessidade de quem os recebe, mas na possibilidade de quem os fornece. Doutrinadores do sul do país afirmam que, na realidade, não seria um binômio necessidade e possibilidade, mas sim um trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Mas o tema dos alimentos em si, eu vou abordar num outro vídeo, sendo que ele é riquíssimo de informações. Voltando à questão original desse nosso vídeo, e quanto ao amor? É possível quantificar e indenizar um filho com base no abandono afetivo? Os pais são obrigados a amarem os seus filhos? O STJ entendeu que sim. Vamos analisar o caso concreto. Foi ajuizada uma ação por determinada filha, que à época tinha apenas 14 anos de idade. A ação visava uma indenização por danos morais decorrentes de abandono afetivo. O TJ do Rio de Janeiro não concordou e a menina perdeu a ação, sob o fundamento de que a afetividade não constitui dever jurídico. Não cabe ao Poder Judiciário impor o afeto de um pai pela filha. Logo, a repercussão que o pai pode sofrer na seara do direito civil se limita à obrigação de pagar a pensão alimentícia ou a perda do poder familiar. Essa questão chegou ao STJ e a terceira turma deu provimento ao recurso especial ajuizado, concordando que a menina sofreu traumas psicológicos com consequências físicas em razão do abandono afetivo cometido pelo seu pai quando ainda ela era apenas uma criança. A ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso especial, esclareceu que o pagamento de pensão alimentícia materializa apenas o dever de assistência material dos pais com relação aos seus filhos e não é suficiente para que os pais se sintam livres de qualquer obrigação dali em diante. E prosseguiu, abre aspas, como se percebe, há um dever jurídico dos pais distinto do dever de prover material e economicamente a prole, e que não pode ser resolvido apenas sob a ótica da desconstituição do poder familiar, de conferir ao filho uma firme referência parental, de modo a propiciar o seu adequado desenvolvimento mental, psíquico e de personalidade. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva alertou que não existe em nosso ordenamento jurídico o dever de amar, mas lembrou que o artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais, e concordou com o posicionamento da ministra. É importante informar que acerca deste tema, o STJ
firmou uma jurisprudência. O que isso quer dizer? É o entendimento consolidado do tribunal com relação a determinado assunto. Essa jurisprudência ela foi formada pela terceira turma desde o recurso especial 1.159.242, em que se admitiu uma indenização por abandono afetivo. Orientação essa que também foi seguida pela quarta turma da Corte Superior. No caso concreto que eu mencionei para vocês, a terceira turma, ela decidiu por unanimidade dar provimento ao recurso para julgar procedente o pedido de indenização formulado pela menina. O montante de R$3.000 fixados pela primeira instância e reformado pelo TJ do Rio de Janeiro foi considerado irrisório, sendo aumentado então para R$30.000. Essa é uma decisão importantíssima que demonstra que a paternidade ela tem que ser exercida com responsabilidade. Não basta ter um filho e pagar, tem que cuidar. Para quem tiver interesse em conferir, basta acessar os autos 1887697.